Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Vinícius, eu sou analista corporal, treinador comportamental e biólogo de formação. E toda a minha trajetória de trabalho é focada em como você ir na direção que você quer ir. Então significa que você precisa construir um estilo de vida que vale a pena para você. E como a questão de propósito sempre vem à tona nos meus atendimentos, pessoas vêm sempre falando qual é o meu propósito, eu não sei o que é o meu propósito, o que que eu faço da minha vida, como é que eu faço para descobrir meu propósito. E para mim, essa pergunta ela é tão irrelevante que eu decidi fazer um vídeo explicando ela, explicando por que você não deveria se preocupar com isso, por que que eu acho que não é uma pergunta válida e o que que você pode fazer, qual pergunta você deve fazer ao invés dessa pergunta, tá bom? Então, antes de ter qualquer tipo de crítica alfinetada que tem propósito, eu quero primeiro nivelar o que eu entendo sobre propósito. Vai que você entende outra coisa e tá tudo bem também. Mas eu vou te mostrar a minha definição de propósito dentro que eu já vi nos meus atendimentos, quando você coloca no Google o que que significa. E por que que eu acho que ela não é uma pergunta válida para a gente fazer como ser humano, tá? Então, propósito, para mim, tem uma questão de finalidade. Então, quando eu pego essa caneca, se você perguntar qual é o propósito dela, é colocar líquido dentro. Nesse caso foi café, mas poderia ter sido água ou qualquer outra coisa. Mas ainda assim, a finalidade dessa caneca é colocar algo dentro dela. Então, para essa caneca viver o propósito dela, ela teria que estar colocando sempre líquido dentro dela. Só que isso significaria pra gente, como ser humano, que você veio aqui com uma finalidade específica. Então, pra mim é um propósito é aprisionador, porque na verdade agora você não tem mais escolha o que fazer. Você não tem que observar sua história de vida, você não tem que ver sua trajetória, você simplesmente tem que vir aqui e descobrir quem te criou, o que você veio aqui fazer. E isso pra mim é uma prisão. Porque para mim é muito mais fácil você descobrir, dentro de tudo que você já viveu, as qualidades e coisas que você faz com alegria e que você pode fazer ao longo do tempo, que torna a sua vida melhor e torna a vida da sociedade melhor e das pessoas que você ama melhor. Então acaba sendo um processo muito mais leve na minha visão. Por quê? Porque se vamos supor que essa caneca, ela acontece um furo aqui, ela quebra. E ela não serve mais para guardar líquido. Significa que essa caneca não tem mais função, que ela nem, talvez, tipo, ela perdeu a funcionalidade dela, ela perdeu o propósito dela. E pra mim isso não acontece com o ser humano, porque na verdade, se vamos supor que você diz pra você mesmo que seu propósito é ser jogador de futebol. E acontece um acidente no seu joelho e você nunca mais pode jogar bola. Significa que você não deveria mais viver? Significa que agora você não tem mais propósito aqui na Terra, sabe? Isso pra mim torna a vida humana muito pequena, porque na verdade a gente acaba se limitando. E quando eu pego a minha história de vida, que eu penso assim, por exemplo, em 2010, eu fui morar em Santa Catarina, no meu primeiro estágio como biólogo. E na época era com a baleia franca, no litoral de Santa Catarina, e na cidade de Mituba. E eu aprendi sobre as baleias e eu atendia na sede do lugar que eu trabalhava e a gente dava, às vezes, aula de educação ambiental para as crianças, a gente explicava para turistas que vinham lá conhecer o centro como eram os hábitos da baleia, os hábitos migratórios, o tamanho, o peso, o estilo de vida. E eu me sentia muito bem fazendo aquilo. Era algo que eu realmente gostava de fazer e eu conseguia me ver fazendo aquilo pro resto da minha vida com alegria. E os caminhos da minha vida mudaram, eu cheguei até aqui, eu formei em biologia, tá? Então, em 2012 eu fiz um curso de meditação e eu comecei também a fazer almoços vegetarianos, uma vez por mês. E nesse processo eu também adorava fazer o almoço, minha casa ficava cheia, às vezes iam mais de 100 pessoas para minha casa para comer feijoada, às vezes comer yakisoba vegetariano. E eu adorava cozinhar para as pessoas, eu adorava explicar o mix de temperos, eu adorava ensinar como tornar aquela comida saborosa. E depois disso, tipo, eu não faço mais isso também. Mas aí depois de 2014 eu me formei em biologia também, me formei ensinando ferramentas de meditação e desenvolvimento pessoal. E hoje é o que eu faço da minha vida, é ajudar pessoas a direcionar a vida delas na direção que elas já querem ir. E eu também me sinto muito bem fazendo isso. Só que se eu pegasse todas essas coisas e trabalhasse como se fosse meu propósito, vamos supor que eu acreditasse em 2010 que meu propósito era ensinar sobre baleias. E eu começasse a só colocar energia nisso pro resto da minha vida. E vai que por N motivos eu me desencantasse do processo que é, às vezes, as ONGs, essas coisas, e eu não tivesse motivação para fazer. Será que eu viveria infeliz? Porque talvez não me contratassem. Então vamos supor que eu não conseguisse emprego. Não foi o caso. Eu me formei e já estava contratado. Mas vamos supor que eu não conseguisse um emprego. Eu viver infeliz porque eu não consegui trabalhar com baleias. Eu viver infeliz porque, por exemplo, às vezes em 2012, eu pensasse em montar um restaurante vegetariano e o restaurante não desse certo. Eu ia ficar infeliz, entende? Se você limita a sua vida a buscar um propósito, a chance de infelicidade para mim é muito maior do que você dar um significado à sua vida. Então isso para mim muda o jogo. Em vez de se preocupar em qual é o seu propósito,
Para mim é muito melhor você descobrir qual é o significado que você quer dar para sua vida. E esse significado pode mudar ao longo do tempo. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, eu sou pai e meus filhos são bem pequenininhos, eles têm 3 e 4 anos. E grande parte do significado da minha vida hoje é educar eles. Mas eu sei que isso vai acabar daqui a uns 10 anos. E daqui a 20 anos, provavelmente, eu não vou ter mais o que educar eles, porque na verdade eles já vão ser adultos crescidos. Então, eu acredito que se você começa a se conhecer, você começa a olhar a sua história de vida, o propósito perde o significado. Porque você vai fazer da sua vida o que você acha que vale a pena para você naquele momento. Então, quando eu chego nos meus atendimentos, eu uso a ferramenta desse livro aqui, que é Encontre o Seu Porquê, do Simon Sinek. E você pode usar também o Ikigai, que também é uma ferramenta excelente. E essas ferramentas, elas te ajudam a descobrir coisas que você faz bem e coisas que você faz ao longo da sua vida e que você fez de forma constante que te trouxe bem-estar. E isso para mim faz mais sentido, porque quando eu olho para minha vida hoje, eu sei que eu posso trabalhar com qualquer coisa que envolva pessoas que eu vou ficar bem. Então, hoje eu estou aqui trabalhando com o que eu faço hoje, mas eu sei que se eu precisar mudar, e se eu tiver que trabalhar, por exemplo, com uns vendas, eu vou ficar muito bem. Se eu tiver que, por exemplo, se eu montar um restaurante onde eu atendo pessoas, onde eu sirvo elas, onde eu entrego a coisa de forma diferente, eu também vou ficar bem. Porque, na verdade, no fim você sabe quem você é. Você descobre a sua natureza, você descobre os seus atributos. Então, eu me lembro uma vez que eu atendi uma pessoa, ela tinha 40 anos, e ela queria pintar. E ela falava que ela estava extremamente frustrada, porque ela era concursada e ela queria ser pintora. E aí eu falei pra ela, assim, tá bom, mas você tá disposta a pagar o preço do que envolve ser pintora? Porque, por exemplo, agora você tem seu salário e você pode pintar quando chega em casa no final do dia, você pode pintar final de semana, mas você quer ter que vender sua arte, você quer ter que convencer pessoas a pagar por aquilo para você poder continuar mantendo o seu padrão de vida? E ela descobriu que não. Então, isso não quer dizer que ela não precisa pintar, entende? Ela pode pintar, ela pode dar de graça essa pintura, ela pode fazer educação ambiental com crianças com pintura no tempo, no final de semana, ela pode ir em comunidades carentes ensinar a pintar, ela pode fazer N coisas com pintura. Ela não precisa matar a pintura na vida dela, entende? Então, existem coisas que você faz hoje que podem ser boas pra você, mas que não necessariamente é algo que você vai fazer para te sustentar também. A vida não é só sobre o que te dá alegria o tempo inteiro. Eu sempre gosto de brincar quando eu estou nos meus atendimentos ou quando eu falo com meus clientes que educar filhos não é prazer o tempo inteiro. Na verdade, 60% do tempo é extremamente desgastante, porque ele tem um sistema de desenvolvimento neurológico ainda não, às vezes não é tão lógico, então às vezes tem vários conflitos, tem diversas birras, mas vale muito a pena. Então, se você achar que propósito é algo que você vai precisar ter para desempenhar, para viver bem na Terra, você vai estar tem muitas chances de ser frustrado. Porque, na verdade, o que eu acho que é melhor para o ser humano é viver uma vida com significado. E o significado, ele é construído. Então, você não vem com ele. Da mesma forma que essa caneca aqui, ela veio de um jeito, ela só vai fazer isso, eu não acho que você é só isso. Eu acho que você é muito mais que isso. Eu acho que à medida que você vê sua história de vida, vê tudo que você passou, vê tudo que você já viveu, vê tudo que você já experienciou de bom, você consegue dar N significados para sua história de vida e escolher um caminho no qual você se sente bem. Sabendo que se por qualquer adversidade, qualquer imprevisto, você não conseguir mais viver esse caminho, você vai saber dar um novo olhar. Você vai saber trazer uma nova beleza para aquilo. E isso, para mim, é mais importante do que um propósito. É uma vida com significado. Por isso que, para mim, o foco é esquece propósito. Porque quem tem propósito são coisas, as coisas vieram para o mundo com propósito. Formas de vida, elas vieram aqui com significado e para explorar. Então, se você entender que a gente tem infinitas possibilidades de viver a vida, em vez de se preocupar em ter um propósito, sua vida vai ser muito mais fácil. Então, o que sempre sugiro, tá? O que eu uso é esse aqui, o Encontre o Seu Porquê, e o Ikigai também. São duas ferramentas que são muito boas para você parar para refletir coisas que você faz bem ou coisas que você já viveu na vida e encontrar respostas para essa dúvida de propósito. Mas se quanto antes você largar essa ideia de propósito, eu acredito realmente que sua vida vai ser muito mais leve, porque você vai parar de se preocupar em ter um super motivo para fazer algo. E você vai descobrir que existem várias coisas que você já faz hoje e que você faz muito bem e que ajuda pessoas e que torna o mundo um lugar melhor e torna o mundo um lugar mais agradável de ser. E se você acha que eu tô mentindo, e se você não tem certeza disso, ainda fala assim, ai Vini, tá bom, é fácil pra você falar, porque você trabalha com isso. Pergunta a pessoas próximas suas. Pergunta a pessoas próximas suas assim, você sabe me dizer uma coisa que eu sou bom? Eu tô em dúvida, eu tô em crise existencial. Você pode me dizer coisas que você sabe que eu faço bem, ou coisas que eu faço que te dá alegria pra ver se eu gosto de fazer também? As pessoas que você ama vai saber te dizer isso, vão saber te dizer isso. Essas pessoas elas vão saber te ajudar a te dar norte sobre o seu propósito. Então, tipo, se você tá em dúvida com relação a isso, desculpa ter falado propósito só porque vício de linguagem, mas as pessoas que você ama, elas vão te dar
lampejos sobre o significado que você pode dar para sua vida, que talvez a gente possa chamar de seu propósito momentâneo, mas esse propósito vai mudar, tá? Tipo, se você quiser acreditar em propósito, eu acho que propósito serve para momentos da vida. Então, por exemplo, hoje o meu propósito é educar meus filhos. Então, eu gasto energia, ele tem um início, meio e fim. Então, eu acho que se você quiser ter paz na vida, foque em micropropósitos. Por exemplo, assim, eu estou treinando na academia porque meu propósito é ter saúde. Eu estou estudando essa matéria porque eu quero passar nessa matéria da faculdade. Então, talvez propósito no sentido micro da vida, ele possa ser visto, mas não num propósito macro do tipo, o que que eu preciso fazer na minha vida? Qual é o meu propósito estar na Terra? Eu acho que essas perguntas elas te dão mais dor de cabeça do que bem-estar. Se você trocar o qual é o meu propósito na Terra e por qual o significado que eu quero dar para a minha vida, você vai descobrir que essa pergunta já vai te trazer outras respostas. Porque você vai pegar tudo que você já passou, tudo que você já viveu, e vai escolher coisas que você já faz bem e pode fazer seu mundo e o mundo das pessoas ao seu redor melhor. E isso vai te trazer um grande alívio. Isso vai te trazer uma grande tranquilidade. Então esquece propósito de vida e foca em propósitos de curto prazo do dia a dia. E para a vida a gente encontra significado. Então você pega a sua história e significa ela, tá bom? Então, se você quiser, aqui embaixo também, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal se você quer receber mais conteúdo como esse, toca no sininho de notificação. E se você quiser começar a desenvolver um equilíbrio emocional que te permite fazer essas perguntas, eu também tenho um convite para te fazer, que é um curso aqui embaixo chamado Biologicamente Feliz, onde eu te ensino a regular o seu ritmo circadiano para controlar as suas emoções e conseguir ter uma estabilidade para lidar com as questões do dia a dia, tá bom? Então vai lá, o link está aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!